Queridos irmãos, queridas irmãs, só os que nos assistem, que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Centro Espíritas Vinha do Senhor. Hoje, o nosso estudo é o tema escândalo. Nós instruímos e pedimos para que coloquem uma vasilha com água para que sejam fluidificadas pelos nossos mentores. Façamos então uma prece para que Deus nosso Pai esteja conosco e os mentores nos iluminem. Senhor, esteja conosco no estudo desta noite, nos iluminando, nos guiando, e que esse estudo seja proveitoso, nos dê luz às nossas dúvidas que carregamos desde muitas encarnações anteriores, e que possamos, Senhor, através desse estudo, ajudarmos e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós, que assim seja. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, consultar, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. Nós vamos hoje falar um pouco a respeito de escândalo. A palavra escândalo literalmente significa pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Assim também é provocar queda, escandalizar. Joana de Ângeles diz que a palavra escândalo significa todo e qualquer ato que atenta contra os bons costumes, as ações que desrespeitam as leis estabelecidas e os comportamentos que ferem os padrões da ética. E Eliseu Rigonati acrescenta: o escândalo no mundo é devido à ignorância espiritual em que vive a humanidade. Esses dois pensadores, Joana de Ângeles, é a mentora de Divaldo Franco, e Eliseu Rigonati é o autor do livro O Evangelho dos Humildes. Os crimes, as paixões inferiores, as ambições sem limites, as vinganças, os ódios, a desonestidade, tudo são escândalos. Enquanto estes escândalos forem alimentados, a humanidade não se livrará dos sofrimentos. É que enquanto nós estivermos mergulhados em todas essas atitudes inferiores, nós estaremos sempre em sofrimento. Os homens, isto é, a humanidade, vive em desarmonia com as leis divinas. Então, é natural que aconteçam os escândalos e os sofrimentos. Quando acontecer a regeneração, os escândalos vão acabar. E o nosso planeta passa por esse período de regeneração. É o que nós estamos vendo pelas
atividades climáticas, muito calor no hemisfério norte e muito frio aqui no hemisfério sul. Isso também faz parte do nosso mundo de regeneração. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: em sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. Por isso que, quando acontece um escândalo, é mais moral do que físico. Sente-se mais aquela dor íntima que a dor física. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrondo ou estouro. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, de acordo com as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Enquanto nós estamos tentando esconder o escândalo que provocamos, somos esses vasos, por fora limpo, mas por dentro cheio de podridão. No sentido evangélico, o escândalo é muito mais amplo, por isso não compreendido em muitos casos. O escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo é resultado de um mal moral. O escândalo é uma violência contra o equilíbrio que deve existir no grupo social, em que os deveres e os direitos de cada cidadão são respeitados e lhe definem a moral. Nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados, mas esquecemos muitas vezes dos nossos deveres. Quando nós esquecemos dos deveres e só queremos os direitos respeitados, nós estamos causando escândalo. Não é só usufruirmos do direito que temos, mas também respeitarmos os deveres que assumimos perante o próximo, perante a sociedade, perante Deus e perante nós mesmos. O escândalo tem várias causas, sendo internas ou externas. As internas vêm do passado espiritual de cada um, vêm do desequilíbrio em agressividade e poder contra os demais membros do grupo. Essa agressividade nós já trazemos de vidas anteriores e nós estamos reencarnados para nos educarmos, para que evitemos o escândalo que vem de forma interna. E também essa agressividade cria situações lastimáveis. E tem as causas externas, que são resultado da educação doméstica, do meio social em que a pessoa se criou, ou dos vícios que causam alucinação, como o álcool
ou as outras drogas alucinógenas. Estes são os escândalos de origem externa. Nós vemos as pessoas muitas vezes embriagadas e achamos isto um escândalo. Elas estão causando escândalo e nós estamos julgando. Jesus se referiu a essas atitudes detestáveis e agressivas aos costumes éticos. Disse que era necessário o acontecimento escandaloso para poder-se medir e manter o respeito por tudo quanto estimula o progresso e mantém a ordem. Quando nós olhamos para esses exemplos que nós acabamos de citar, nós temos que lembrar de Jesus, quando ele disse que o escândalo é necessário. Talvez aquela pessoa que provocou o escândalo fique com dor na consciência e nunca mais vá provocar essa forma. Jesus mostrou também a atitude daqueles que se ocupam em mostrar as feridas morais da alma humana, como se eles não tivessem nenhum defeito. De novo, são os sepulcros caiados por fora, aqueles que veem uma trave, um cisco no olho alheio e esquece que está com uma trave no próprio olho. Nós vivemos na Terra um período de agressividade, de disparates, de arrogância, que não tem a ver como ser calado. Não tem como ser calado diante dessas agressividades que nós vemos. Porque esses fatos censuráveis se repetem continuamente, como a corrupção, desrespeito às instituições e ao povo, que aparecem até ser coisas muito naturais. Nós já não escandalizamos tanto com a roubalheira que acontece no meio público, mas ele continua acontecendo. Cabe às pessoas que estão cometendo esta roubalheira, se não pagar nessa vida atual, em reencarnações vindouras, eles serão chamados à justiça divina. Nós vemos esses escândalos na linguagem chula. Palavras chulas se tornaram comuns, expressam vulgaridade. A vulgaridade das pessoas que deveriam comportar corretamente. Por exemplo, assista uma partida esportiva, futebol, vôlei, agora nas Olimpíadas. Nós, devido à pandemia, nós estamos acompanhando as transmissões com os microfones abertos das emissoras. Então nós temos a noção do palavreado de atletas e torcedores. E eles dizem que é para acalmar. Esta linguagem se reflete nos relacionamentos, nos negócios, nos meios de comunicação. Quem é que nunca viu os pontinhos numa notícia escrita citando a frase de determinada pessoa? Ou assistindo uma reportagem, o apito, quando a pessoa está dando uma entrevista? Reflete bem no que diz respeito à correção moral. Nós vemos que isso é um caos. As condutas degradantes tornaram-se comuns e parecem não merecer nenhuma censura. Mas o fato de ter esses pontinhos e esse apito é uma forma da pessoa perceber que está fazendo alguma coisa escandalosa, que fere aos ouvidos a letra daquelas pessoas que está lendo. A família está quase totalmente desestruturada na condução de seus membros. Como educar os filhos se pai e mãe trabalham fora? As creches fechadas, educandários que deseducam,
em vez de educar. Os meios de comunicação de massa, entre eles, o celular nosso de todo dia, de todos os instantes, todos os momentos, que despejam barbaridades sem conta naquelas pessoas que estão ali assistindo, vendo, ouvindo. Vemos que valores morais cedem lugar aos subornos quase legais e as responsabilidades ficam marginalizadas para dar lugar às infrações e acordos de desonestidade, furto, dissimulações. Não é de estranhar que a sociedade estremeça por falta de apoio, de segurança moral e espiritual. Em toda parte se encontram situações tão erradas quanto vergonhosas, que dão desânimo e tristeza. Agir bem e corretamente é quase uma atitude errada. Nós, às vezes, temos vergonha de estarmos agindo correto e de forma honesta. Quando esses escândalos acontecem com pessoas aparentemente respeitáveis e socialmente saudáveis, a repercussão em outras existências é perturbadora, de consequências inevitáveis. Essas que estão causando o escândalo, que nós fingimos que não vemos, possivelmente em próximas encarnações nós teremos o que vai ser pago por elas. No coletivo humano, isto é, na sociedade, estimulam a criminalidade e a desintegração da dignidade. Nós, muitas vezes, já vimos ou até já incitamos as crianças, os filhos, os sobrinhos, a fazer uma arte. Isso é causar um escândalo. Isso é insinuar para essas crianças, esses pequenos seres que estão caminhando também na escala evolutiva, como fazer o mal sem ser repreendido. Atitude nossa errada, atitude nossa escandalosa. Mas, felizmente, as leis divinas aguardam aqueles que as transgridem para aplicar as correções necessárias. Toda criatura humana tem alguma fragilidade moral que deve ser corrigida durante a existência. Por isso que a reencarnação é importante para os espíritos. Por isso que a doutrina espírita tem como lema a reforma moral, a reforma íntima, para corrigirmos, ainda nessa existência, os nossos erros, para que quando chegarmos no mundo espiritual, os nossos débitos sejam menores. A conduta correta não é uma virtude. É um dever que deve ser exercido conscientemente. Eu pagar as minhas contas em dias não é virtude, é dever. Se eu fiz conta, é porque eu adquiri alguma coisa. Se eu adquiri, aquela pessoa que me cedeu determinado objeto, determinada coisa, tem o direito de receber por esse objeto ou essa coisa. Isto é dever, não é virtude. E para que isso aconteça, o Evangelho de Jesus oferece a mais eficiente proposta moral e espiritual para a evolução. O seu conhecimento e a sua prática proporcionam responsabilidades que se transformam em compromisso de aplicação. A partir do instante que se tem contato com o Evangelho de Jesus, nós descobrimos em nós
e começamos a desvendar o que nós somos. E seguindo os ensinamentos de Jesus, nós nos transformaremos. Os Espíritos do Senhor vêm à Terra a fim de ampliar o conhecimento dos postulados evangélicos, e aqueles que os abraçam comprometem-se a vivenciá-los de forma integral. Mas nós vemos também a esperteza de alguns indivíduos que levam-os a ações maldosas e conseguem mascarar com cinismo e aparente ingenuidade. Acontece em todos os grupos sociais. E nós somos convidados a fazer o trabalho em nobres responsabilidades, com respeito ao próximo e a si mesmos, a nós mesmos. A fraternidade que é necessária entre todos não pode ultrapassar os limites do respeito e da consideração moral. Se o escândalo é de efeito danoso entre os seres encarnados, quando ele acontece nos santuários da fé, de qualquer doutrina, religiosa ou não, nos educandários, nas oficinas de trabalho, são ainda mais degradantes e perversos. Experimente você soltar um boato no seu setor de trabalho e veja o escândalo que ele vai proporcionar. E depois sinta em você a dor moral que vai ser causada. Por isso que o escândalo precisa ser evitado. E a vítima que foi enganada passa a carregar pesados fardos de amargura, de desencanto, de desespero, de desconfiança, de ceticismo em relação ao seu próximo, onde estiverem. Se aquele boato que foi soltado no seu ambiente de trabalho, a sua credibilidade está perdida. Destrói-se em 1 minuto o que demorou 30 anos para conseguir, e às vezes até mais. Todas as consequências infelizes dessas ações odiosas são de responsabilidade do infrator, que não tem ideia do grave erro cometido. Às vezes são precisos séculos até que a reparação se faça. Com o propósito de escapar da consciência de culpa, o Espírito programa os mais expressivos quadros de reparação e de reajuste, que simbolizam a cruz carregada no curso da existência terrena, em direção ao Calvário, que traduz o coroamento ou o capítulo final da jornada corretiva ou da sentença lavrada pela própria consciência. É no momento do reencarne que os espíritos propõem reparar aqueles escândalos que foram provocados. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no passado, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. Enquanto nós não estivermos amando com a certeza que o nosso amor vai cobrir todos os pecados que nós temos, ainda estaremos pagando os escândalos que nós provocamos. É preciso a vigilância que o Mestre ensinou,
para que evitemos retornar aos escândalos que nos acompanham desde encarnações passadas. Compreendemos então que essa pedra de tropeço ou esse escândalo não é somente o ver e admirar-se, é o afrouxar a vigilância e imitar o ato, embora a consciência do escandalizado o condene por isso, o que torna má e prejudicial uma ação não é a ação em si, mas o que nossa consciência julga. Quando nós praticamos um ato, nem sempre esse ato é escandaloso, mas se a nossa consciência estiver nos acusando, ele se torna escandaloso. Olha, se sabemos que beber cerveja não constitui pecado, mas o vizinho ao lado julga que o seja, diante dele procuraremos evitar esse ato, pois ele poderia ser levado a imitar-nos e a ficar com a consciência pesada, criando a vibração do remorso que atrairia infalivelmente o karma negativo. O sofrimento por esse fato adviesse seria causado por nós. E como responsáveis também sofreríamos, e talvez mais do que pudéssemos supor, pois responderíamos por todas as consequências decorrentes de um ato que talvez para nós não tivesse representado nada ou quase nada. Se o seu colega diz que ele é vegetariano, por que você vai convidá-lo para um churrasco? Você vai causar escândalo na vida dele. Se o seu colega ou sua colega diz que é abstêmio de bebidas alcoólicas, por que convidá-los para um happy hour? Respeitemos o direito dos colegas, porque assim nós estaremos evitando tantos escândalos na vida deles e na nossa também. Isso, estamos dando exemplos de coisas pequenas, de pouca importância, mas sabemos todos que já há coisas muito mais graves, cujo remorso pode provocar karmas negativos que necessitam 2 ou mais reencarnações para serem superados, para serem queimados. Quanto mal, quanto atraso podemos causar a companheiros de jornada terrena, se não tivermos a delicadeza de sentir o que podemos ou não fazer e dizer perante eles. Muitas vezes, aquelas pessoas ao nosso lado têm os ouvidos mais sensíveis que nós possamos imaginar. E nós, às vezes, soltamos uma palavra que no nosso cotidiano é tão comum, mas para aquelas pessoas não são comuns estas palavras. Esse é o escândalo, o tropeço que é fatal ocorrer. Mas ai daquele que for causador, receberá pelo choque do retorno toda a carga que tiver jogado sobre os ombros dos irmãos ou irmãs que receberam. O escândalo ou pedra de tropeço consiste também em desviar irmãos menores em evolução, em inteligência, em conhecimento, do caminho reto, influindo para que se afastem de grupos onde se acham bem, ou para que abandonem a religião que lhes fala a alma. Daí o erro do proselitismo. Cada um deve modificar seu modo de pensar de dentro para fora, quando chegar à necessidade íntima, e não por influências e pregações externas. Não é nós indo pescar em outras religiões e trazendo para o nosso meio que nós estaremos angariando
novos adeptos. Pelo contrário, muitas vezes, aquele que está no meio social, no meio religioso dele, ele está feliz. O Espiritismo não prega o proselitismo e nem deve pregar. Só está no Espiritismo quem estava descontente de outras religiões. Quem procurava respostas não encontrava. Aqui no Espiritismo nós encontramos muitas respostas das perguntas que fizemos, não tínhamos respostas e hoje temos. Joana de Ângeles, na obra Vidas Vazias, recomenda: não te permitas atos levianos na existência, especialmente sabendo que assumiu compromisso na espiritualidade. Envolve-te na lã do Cordeiro de Deus e ser simples, dedicado e puro de coração. Não te iludas com prazeres transitórios que enlouquecem, nem com tesouros da ilusão que se desfazem com facilidade. Ser fiel em todos os teus atos, gentil e corretos em teus compromissos e nobres em tuas afeições. São os conselhos de Joana de Ângeles para que evitemos as nossas pedras de tropeços, os nossos escândalos. E se nós não conseguirmos evitá-los, possamos, em nós mesmos, erguer uma prece a Deus pedindo perdão por aquele ato escandaloso que praticamos. E que nós possamos ser mais humildes, mais humanos, mais envolvidos com o nosso próximo. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros e ao próximo como a ti mesmo. É o que nós tínhamos para essa noite. E aquelas pessoas que ainda não colocaram uma vasilha com água para ser fluidificada, pode colocar agora, enquanto nós fazemos a nossa prece final, em agradecimento a Deus. Portanto, já com o pensamento elevado em Deus, em Jesus, nos nossos mentores, agradecendo pelos ensinamentos dessa noite, agradecendo por nos alertar que temos ao nosso redor muitas pedras de tropeço, muitos escândalos que devemos evitar. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te machuque o coração e te atormente o ideal, espicaçando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja.